Olá pessoal, aqui é o Dr. Rodrigo Penha, sou cardiologista e médico intensivista. Todo mundo está ouvindo falar da onda de calor. Será que é perigoso mesmo? Você já ouviu falar sobre uma doença que se chama intermação? Para falar sobre isso, eu vou chamar um médico que é bastante sábio, que é amigo meu. Espera aí só um pouquinho. Olá pessoal, o doutor está ótimo amarrado para falar sobre calor. Você sabia que o calor mata mais do que o frio? E quais são as pessoas mais arriscadas para o calor? Quem são os mais vulneráveis? São as crianças, principalmente os bebês de colo, e os idosos. Então vamos ver 5 dicas para cuidar do seu velhinho. Dica número 1. Orais. Água. Se você não tem nenhum problema, por exemplo, insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, água fresca, não precisa ser muito gelada e várias vezes ao dia, durante o trabalho, mesmo se você não tiver sede, porque a gente começa a ter dificuldade de transpirar. Quando a temperatura está muito quente, você vai tendo dificuldade de transpirar. Várias garrafinhas de água dessa por dia, principalmente na próxima semana, onde as temperaturas vão a 40, 45 graus. Nós vamos poder bater um recorde de temperatura. Além da água, alimento fresco. De manhã vai comer fruta, leva fruta, banana para o serviço, alimentos, a refeição com mais saladas, evitar alimentos com gordura e evitar alimentos que demorem a fazer digestão, principalmente as carnes. E aí, vou falar uma coisa que muita gente não vai gostar. Sabe o que não faz bem com o calor excessivo? Nem refrigerante e nem bebida alcoólica, porque o álcool demora a ser digerido. Então, para calores extremos, nada de refrigerante, nada de cerveja. E isotônicos são ótimos, assim como o suco de frutas. Às vezes com um pouquinho de sal e às vezes com um pouquinho de açúcar para ajudar na absorção desse líquido. Dica do Dr. número 2. Procurar um ambiente fresco. Se você tem uma sala com ar-condicionado, bacana. Se o calor estiver muito intenso, numa cidade grande, onde tem cinema, tem museu, tem shopping, procure se abrigar lá. Lembrar que esse calor extremo pode levar a essa doença que eu vou falar e pode levar também à morte. Importante, o ar-condicionado, não adianta chegar lá e colocar o ar-condicionado numa temperatura altíssima. Coloque o ar-condicionado na temperatura de 21, 22 graus. Porque o extremo de temperatura é muito ruim. Sair de um lugar muito calor para um lugar muito frio, e não adianta muito, porque gasta muita energia e não chega. Então, temperatura de casa, quem tem ar-condicionado, 22 graus. Ventilador, importante para circular o ar. Uma dica bem legal: durante o dia, feche a janela e a cortina enquanto está batendo sol, para que o calor não entre. Finalzinho da tarde à noite, abre e coloca os ventiladores para circular o ar na casa. Dica do Dr. número 3. Refrescar-se, tá? Roupas leves de algodão, quando estiver em casa. Tenha água próxima para você molhar o punho, onde tem circulação, o pescoço, a nuca, né? Colocar toalhas molhadas, como os jogadores de tênis, de basquete, de futebol fazem. Colocar uma toalha molhada sobre o pescoço ajuda bastante. Com certeza você não vai ficar gripado, não vai ficar endifruxado por causa de umidade, não. Pode colocar que vai ajudar o processo da transpiração. Tem muita atenção com idosos e crianças. Pai, avô, tem que prestar atenção, porque o idoso às vezes tem alguma limitação e não consegue beber água, não consegue controlar sua temperatura. Então, se você notar alguns sintomas que eu vou falar daqui a pouco, tem que prestar bastante atenção. E não adianta querer resolver na hora que ele está doente, tem que resolver antes. Então vai lá, já verifique agora, antes de começar o calor, se tem ventilador, ar-condicionado, se o ambiente está fresco, se tem acesso à água, resolva tudo isso antes. O importante, idoso e criança, manter o ambiente bem agradável. Espero que tenha ajudado. Cuidado com o calor, cuide das pessoas que estão próximos, crianças e idosos, e vamos passar por essa. Tenha uma boa semana. Doutor Taote Mahato.